Bom, boa noite a todas as pessoas que vieram passar a sexta-feira, a noite de sexta-feira na Dobra. Esse é o seminário Fronteiras da Psicanálise. O Fronteiras da Psicanálise é um seminário que está em sua hoje é a 30ª sessão. E ele tem um lugar muito querido na Dobra, e a gente pensou o seminário para tentar propor algum tipo de debate que a gente não enxergava em instituições de psicanálise mais consolidadas, assim, um debate fronteiriço de psicanálise que conseguisse colocar a psicanálise em questão, que conseguisse refletir sobre pontos limítrofes, sobre limiares que muitas vezes aparecem em certa moralidade dos próprios psicanalistas ou pesquisadores de psicanálise que procuram salvar, resgatar, perpetuar tem algum tipo de interesse, uma leitura interessada. E o Fronteiras da Psicanálise é esse evento que a gente faz mensalmente, aqui na Dobra. Eu sou Vinícius, trabalho aqui na Dobra, e hoje a gente recebe uma pessoa muito especial para mim, Vinícius, inclusive, porque o Boca foi meu orientador no mestrado, doutorado, depois fiz uma outra pesquisa com ele também. Até hoje a gente tem uma interlocução muito, muito intensa no campo da filosofia e da psicanálise. E estou até nervoso, assim, de apresentar aqui, por esse lugar que se ocupa na minha formação, assim. Eu acho que hoje, quando a gente pensa que a Dobra é esse espaço, que é só uma casa onde a gente atende e uma vez por mês faz algum tipo de evento, tem alguns cursos, alguns outros tipos de debates sobre psicanálise, e é um lugar com um interesse que tem muito atravessado pelas histórias de cada um que compõe esse lugar, que não é um lugar, que não é uma instituição ao mesmo tempo. E eu acho que isso tem muito, isso é um tributo também, tem relação com a tua presença na minha formação enquanto psicólogo, psicanalista, enquanto pesquisador. Porque embora o Boca não seja psicólogo, seja graduado em filosofia, tem um mestrado em arquitetura também, tem um mestrado e doutorado na área com pesquisas em semiologia, em psicanálise, também tem pesquisas muito robustas e originais, leituras interessantíssimas sobre a literatura de Sade, sobre o materialismo, sobre a filosofia moderna, e alguém que de algum modo, com seu estilo de pensamento, de algum modo deixa uma marca aqui que tem relação com esse lugar, que é um não lugar e que está sempre debatendo também a dobra do lugar sem compromisso com as convenções e olhando as convenções, né? Olhando de fora. E que apresentando, né, dentre as várias publicações que o Boca tem, a gente tem alguns ensaios sobre o materialismo, sobre Marquês de Sade. Alguns livros eu trouxe aqui, algumas coletâneas que ele organizou. O Pêndulo de Epicuro, Ontologia Sem Espelhos, uma coletânea que a gente organizou juntos sobre a obra de Georges Canguilhem, e também algo que é muito importante de sinalizar da trajetória do Boca é esse livro, que é sobre o Boca. Poucas pessoas conhecem. Eu tô fodido. Eu já fui. Você virou uma instituição, o que a Dobra espiritual. Não é. Espiritual. O livro Quem se diria? chama Uma Coisa que Vai Se Organizando Sem Finalidade. A Dobra é um pouco isso, né? Essa frase eu acho que expressa bem, mas é um livro sobre o Boca, então vejam bem. Então, Uma Coisa que Vai Se Organizando Sem Finalidade, ensaios em homenagem a Francisco Velarde Boca, foi organizado pelo Eduardo da Fonseca e o Jefferson Costa, que já fez falas aqui na Dobra, já deu cursos aqui na Dobra também. É um livro que, se vocês se interessarem, tem vários capítulos de pesquisadores, né, da psicanálise, pessoas que conviveram com Boca,
Tem um meu, inclusive, que eu escrevi também em homenagem ao Boca, e o título do meu capítulo é Não me venha aqui querer defender Freud, está escrito entre aspas, que é a primeira frase que o Boca me falou quando eu fui pedir para ser orientando dele. Isso tem muita relação, né? Todo mundo lembra isso. É. A primeira frase que eu falei quando foi propor essa frase, olha só. Então, aí, o Boca lacrando, né, lacrador. E hoje o Boca vai falar pra gente fala o Carnaval Grotesco e a literatura de Dostoiévski. Boca, obrigado. Tá contigo. Bom, antes de começar, eu só queria, só num argumento, assim, destacar que isso que o Vini falou da importância que a gente tem como orientador na carreira deles, que isso é de mão dupla, assim, não existe orientador sem orientando, e especialmente sem os bons e queridos orientandos, que é o caso. E outros que estão aqui, que já estão a caminho de ser isso também, né? Bom, quando o Vini me chamou, então, para participar aqui, eu já sabia do que se passava aqui, né, de notícias, e ele me chamou. Aí eu fiquei pensando, bom, instituição de psicanálise e tal, como ele disse, eu não sou psicanalista, eu trabalho com a obra psicanalítica e tal. E aí eu pensei, bom, seria uma coisa meio redundante, eu já faço isso toda semana, nós temos um seminário, muitos de vocês aqui participam, lá na PUC, é um seminário aberto, assim, disponível, não só presencial, como está lá, tem uma videoteca, muitos semestres e tal. Então seria meio chover no molhado eu vir aqui falar das minhas pesquisas, do que eu falo lá, né? Então achei meio redundante, já que está tudo disponível, né? Eu estou escrevendo agora um trabalho sobre a última pesquisa que eu fiz na Biblioteca Charcot. Passei uns 3 meses em Paris, na biblioteca, vasculhando o acervo do Charcot e o acervo sobre ele. Então, estou reconstruindo a formação francesa do Freud. Isso tem material, se alguém tiver interesse nisso. Já falei um pouco lá, vou falar agora esse semestre também. Então, fica uma conversa paralela. Assim. Quem quiser falar de psicanálise, a gente estão convidados, né, para ir lá onde a gente faz isso. E eu acho que aqui eu não podia ousar um pouco mais. Aí, assim, eu tenho um trabalho absolutamente finalístico, careta, assim, aquela coisa acadêmica que a gente faz lá. Mas, para suportar isso, eu sempre vou procurar algumas coisas alternativas, que é porque, senão, né, a gente fica descontente, né? E na literatura, eu tenho um diálogo já antigo com a literatura, não é nunca o principal, mas é sempre paralelo. E, de uns tempos para cá, eu venho retomando Dostoiévski, né? E agora, no final do ano, a gente fez um congresso aqui na PUC, de um grupo de amigos, assim, de todo lugar, e a gente resolveu fazer um congresso em setembro desse ano, e dessa vez a gente escolheu Tenerife, né, que é uma ilha, um arquipélago. E o tema, a gente estava jantando e falando como ia ser, o tema, alguém lá falou em carnaval, porque estava no Brasil, essa coisa, então vamos falar sobre o carnaval e tal, né? Um congresso sobre o carnaval. E a partir daí eu tinha que me preparar para falar alguma coisa, né, lá no evento. E o Dostoiévski tem me atraído, porque assim, todo ano eu estou para encerrar a carreira. Porque com uma pessoa que não recebe uma homenagem desse tipo, é porque já estão pedindo para ele ir para casa, né? Falar, pega o teu livrinho, fica feliz, né? Tipo, não precisa morrer, mas também não precisa continuar, né? E aí, todo ano eu estou assim para desembarcar da filosofia da psicanálise, né? Mas agora eu trabalho com o Eduardo, trabalho com o Oswaldo, então é um clima assim tão intenso, tão rico, que não dá para simplesmente, se eu for embora, eu vou ficar querendo voltar, né?
Então eu me deixo seduzir por essas coisas paralelas. E o Dostoiévski, eu cheguei à conclusão de que a grandeza dele é tal que a civilização não merece ele. Sabe, assim, um tipo de coisa? A civilização merece Freud, merece... Aliás, bem feito para a civilização, né? Ter tido um Freud. Lacan, então, veio para acabar de punir todo mundo e tal. Os pecadores e tal. Mas o Dostoiévski ainda, a civilização ainda não alcançou, assim, e não sei se vai alcançá-lo. Né? É diferente, é outra história. Né? E eu venho, então, trabalhando, lendo, a obra é grande, muita coisa sobre ele. E Dostoiévski não tem um terreno, assim, ele não é uma coisa ou outra. Hoje é literatura. Né? Porque o Dostoiévski é de um período também que a filosofia se fazia pela via da literatura. Né? Então ele foi muito tratado como filósofo, como político, como jornalista, todas as coisas, editor, muitas coisas que ele fazia. E quem vem e diz, não, ele é literatura, ele escreve literatura, foi Bakhtin. Né? Bakhtin, eu não sei dizer quem é se é que existe, os melhores intérpretes dele, o comentador, não sei. Né? Eu agora acabei de comprar uma biografia de 2.500 páginas, que diz que é o melhor biógrafo, não sei o quê, mas o melhor comentador eu não sei. Agora, o Bakhtin é um grande comentador dele, né? Que tem todo o terreno privilegiado. É russo, é especialista em literatura, é especialista em linguagem. Então, reúne uma série de condições com as quais eu falei, bom, claro que literatura é uma coisa que você trilha por conta própria. É assim, ela existe para isso. Mas se você academicamente pensa em pegar na mão de alguém para entrar dentro de um autor, tem que ser gente confiável. Né? E Bakhtin é esse. Né? Então eu comecei a escrever, e é o Bakhtin que recupera, bom, que vai chamar o romance do Dostoiévski de polifônico, né? E isso abre... Bom, eu tinha pensado o seguinte, eu não sei, eu nunca tenho horário, assim, pessoa de idade não tem horário, muito menos para dormir. Né? Então, eu não sei se a gente conversa ao longo, assim, durante, se vocês quiserem colocar questões, tal, ou se eu faço todo o meu tempo aqui e depois abrimos perguntas. Vocês decidem isso. Tá? Então, quando ele vem com essa ideia do romance polifônico, ele abre um racha assim, vou dizer, na categorização. Né? Porque nós humanos temos essa mania, né? Esse recurso cognitivo e essa mania de categorizar as coisas. E uma dessas categorizações que ele traz rompe, traz uma novidade na história da literatura. Então, quer dizer, o que é se ele é polifônico, o que é o monofônico? O que é um romance monofônico? E essa distinção tem um diálogo no texto que eu trouxe hoje aqui para vocês, depois posso compartilhar isso, não está publicado, é um texto informal, traz um diálogo com a psicanálise, que é justamente a noção de autor. Né? A partir do polifônico ou monofônico, você vai se deparar com a teoria literária do Freud, de quem eu já me ocupei um período, depois eu posso falar um pouco disso, e essa que o Bakhtin traz. Bom, primeira coisa, como é que você se apropria desse conceito? O que quer dizer polifônico? Polifônico, de entrada, quer dizer várias vozes, vários discursos, né? E é isso que vai abrir a perspectiva do Bakhtin de chamar o Dostoiévski da encarnação do grotesco, do carnavalesco da antiguidade, que é justamente a crise. Né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas o objetivo é chegar nessa ideia de que você não tem um romance, não tem um autor nesse romance, você tem consciências. Né? Não tem autor, a própria noção de autoria aí precisa
né? E o background dessa do concepção de autoria é o marxismo, né? O Bakhtin foi um sujeito que atuou num período soviético onde a dialética marxista era um compromisso dos intelectuais, né? E ele traz essa ideia. Bom, como é que você vai entender o polifônico, então? Bom, então, se só ele é polifônico, quem não é polifônico? Todo o resto, né? Então, sei lá, a gente pode fazer o exercício aqui, estamos no Brasil, vamos ver os nossos escritores e ver como que eles se comportam, que noção de autoria que nós temos ali. Bom, como ele estava falando da Rússia, então precisamos ir lá, né? Precisamos ver como é que funcionou a literatura russa no século XIX. Bom, aí você volta a ler, ou passa a ler alguns autores que você não tinha lido, e aí tudo começa a se esclarecer. Você começa a entender o que é o polifônico. Por exemplo, você já deve ter lido, vamos apelar para um autor popular, Tolstói. Tolstói tinha uma igreja. Tudo que ele escreve é uma mensagem. O livro, vamos dizer, vamos vulgarizar, né? É um panfleto. O romance de Tolstói é um panfleto, onde ele apresenta a filosofia, a teoria do conhecimento, a sua religiosidade. Isso é monofônico. O autor está representado pelos seus personagens. Né? Depois nós vamos lembrar isso. Freud vai dizer isso. Né? O personagem, o complexo de personagens é o complexo das facetas do ego. Né? Para vocês isso é mamão com açúcar, assim, né? Vocês estão prontos para aceitar essa ideia. Né? O que o Bakhtin está dizendo é que não é assim. O romance polifônico é o romance onde as consciências são independentes, são incomensuráveis, a tradução aparece de uma maneira muito bonita, são imissíveis. Né? Os personagens... Não... E aí, se você mistura isso com biografia, você vai ver assim, do romance dele saiu Nietzsche. Quem lê um pouco de Nietzsche e vai ler um pouco de Dostoiévski, entende de onde saiu cada coisa do Nietzsche. Né? Bom, e como é que você vai entender essa polifonia, então? Bom, recorrendo, Tolstói é uma primeira leitura. Toda referência, Pushkin. Pushkin é o pai do realismo do romance russo do século XIX, começo do século XIX. Depois você tem Gorky, tem Turgenev, você tem Gogol, tem Tchekov, e vai se avolumando a quantidade de romancistas famosos com quem o Dostoiévski dialoga. E em todos eles você vai encontrar o monologismo. Ali o Freud está certo. O sujeito faz do romance o seu porta-voz. A palavra que o Bakhtin usa é isso. Tem um romance onde o personagem é o seu porta-voz. É isso que permitiu a Freud pegar um sujeito, fazer psicanálise sem a presença do paciente. Né? Pega um quadro, um desenho, um poema, pega uma obra, você faz uma obra, porque na obra você está impresso ali. Né? Agora, tenta enxergar o oposto disso. Né? Como é que alguém, um católico como Dostoiévski, simples assim, católico, né? Consegue construir, ou quer construir, ou acabou construindo, porque se a gente começar a subjetivar muito, a gente vai pendendo para o monológico. Acabou construindo os discursos materialistas mais radicais da história da literatura. Né? Ivan Karamazovsky é o sujeito que discute a inexistência de Deus. A gente dizia isso, a questão não é se Deus existe ou não existe, não existe Deus. Né? O problema do ateísmo é você discuti-lo em termos de alguma coisa que você assume com vergonha, como dizia Engels, alguém que frequentou o universo, inclusive da literatura soviética, e aquele que enfrenta, como dizia o Sade, o ateísmo ao fanatismo, o verdadeiro ateu.
aquele que sabe que é matéria, né? Que não tem Deus e que não tem imortal, que a alma não é imortal. É isso aí. Essas são as teses que você tem que abraçar. Ninguém trabalhou, porque quando o Sade trabalha o ateísmo dessa maneira, ele faz uma alegoria. O Sartre também, eu ainda vou trabalhar isso, o Sartre também é polifônico. Os personagens são completamente divergentes. Mas a questão, no Dostoiévski, é que o imissível não é só entre os personagens. Aí que o dialógico vai se aprofundando. O sujeito não é só incompatível um com o outro. Irmãos Karamazov são 3 irmãos. São 3 mundos diferentes e eles não são só diferentes entre si. Eles são diferentes entre si mesmo. A incompatibilidade da consciência, vocês, quem leu o Memória do Subsolo sabe disso, como ele se refere, a consciência é uma doença. Né? Quer dizer, cada um desses seres que tem consciência, eles adoecem de uma maneira. E a maneira de adoecer, bom, isso vocês sabem diariamente, né? Mas a maneira de adoecer do personagem de Dostoiévski é uma maneira que reproduz a loucura do mundo. Cada um é louco à sua maneira. É incompatível, não há síntese em si mesmo. E como que essa coisa se constrói? Aí entra o carnaval e o grotesco. Como essa coisa se constrói? Né? Agora, temos que, para recuperar a radicalidade desse conceito, ou desses 2 conceitos, o carnaval e o grotesco, nós temos que recuperar parte do que o... Deixa eu já baixar aqui na... Eu vou citar aqui 3 obras do Dostoiévski, do Bakhtin, e mostrar como... O Bakhtin tem muita coisa, quem já viu alguma coisa sobre ele... na verdade, o Bakhtin não era uma pessoa, o Bakhtin era um círculo, era um grupo, né, que respondia por ele, ou ele respondia pelo grupo, coisa assim. E ele reconstrói a história da literatura de uma maneira onde a possibilidade dele dizer que o que o Dostoiévski está fazendo já estava inscrita em outro período, então tem sobreposições e reconstruções aí. Né? A reconstrução da tradição literária, da tradição cultural, né? E ele faz isso em 3 livros. Um chama-se Problemas da Obra de Dostoiévski. É um texto de 1929. Foi traduzido agora, retraduzido, uma boa tradução agora recentemente. Em 1963, ele reescreve. Né? É curioso isso, a maneira do Bakhtin escrever é uma maneira polifônica também, que reproduz essa coisa grotesca. Mas tomem cuidado com o que vocês estão pensando que seja o grotesco, porque para nós, e para mim até tomar contato com isso, o grotesco é exatamente o que não era grotesco. Grotesco hoje é essa coisa, estátua, é coisa que você compra no shopping, estação, assim, feirinhas, né? Tem pessoas alternativas e tal, pessoas antissistema e tal, que vendem. Isso é o grotesco de hoje, né? Que não tem absolutamente nada a ver com o grotesco do passado, que era a loucura, né? Que era a sociedade se permitindo, o carnaval era a sociedade se permitindo e a loucura. Né? Esse carnaval que nós conhecemos, que dá início ao período de redenção, o período que você pede desculpa e faz penitências por ter pecado, por ter feito coisas erradas, né? Esse não é carnaval. Né? E essa manifestação que nós chamamos de grotesca hoje não tem a ver, não está inscrita no grotesco, né, do passado. Então, essa reconstrução histórica do Bakhtin é genial e precisa ser conhecida. Então, em 1963, ele reescreve o livro. Parece que é o mesmo, mas não é. Chama-se Problemas da Poética. O primeiro chamava Problemas da
da obra. O segundo chama Problemas da Poética, de Dostoiévski, de 63. E em 1965, ele escreve um livro que se chama A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. Bota 2 pontos e diz: o contexto de François Rabelais. Ele recupera. Rabelais representa. Isso. Aí você começa a entender o que era o grotesco. Né? O gigante, o monstro. Porque, veja, ele vai mostrar como, a partir do Renascimento, as festas populares, as festas grotescas, carnavalescas, elas sofrem um tipo de privatização, estatização, elas vão ser até chegar a esse momento onde o carnaval vira um camarim. Não vamos também aqui ficar vulgarizando a coisa, porque é o que a gente tem, né? Até acontecer isso, o carnaval é onde as pessoas iam para não voltar mais. Podiam não voltar mais dele. Ele não era um intervalo onde Tibério poderia se vestir de mulher, né? Ficaria bem, mas não é o caso mais. Né? Não ia levar a nada, você vai voltar a ser homem. Depois, né, na quarta-feira de cinzas e tal. Então, esse movimento que vai acontecendo, por isso o livro chama A Cultura Popular na Idade Média, o Renascimento, e ele vai mostrando como que essas coisas vão... Né? Inclusive o grotesco virar arabesco, né? Outras expressões vão surgindo, que tudo é feito. Eu não vou aqui fazer crítica ao neoliberalismo, esse tipo de coisa, porque isso aí é chover no molhado. Mas é ir por um caminho muito inteligente que o Bakhtin nos propõe, de mostrando que a civilização já teve o seu momento convulsivo. Né? Aquilo que o Freud diz, a civilização no mal-estar. Né? A civilização ela produz mal-estar porque ela não permite a convulsão do nosso ser. Né? É disso que o Freud está reclamando, é disso que a modernidade lamenta. De uma época em que você convulsionava teu ser. Né? E que implicava em convulsionar e consumir o ser. Né? Hoje você tem um jogo que tem... É como se dissesse, a partir da modernidade houve uma concertação. Hoje é possível ser grotesco com segurança. É possível fazer carnaval em segurança. O que é absolutamente contraditório com a noção de carnaval e de grotesco. Né? O que é absolutamente impossível você reconhecer um personagem do século XIX, para além do Dostoiévski, são todos personagens em segurança, até os que se dão mal. Porque todos estão sob o efeito de uma intenção. De uma intenção de salvar. O personagem do Dostoiévski não tem salvação para ele. Nenhum deles. Nenhum personagem. Eles são personagens para viver à borda. Não é borda que chama isso aqui. É o anagrama de borda. Anagrama. Dobra. A dobra, ou a borda. Isso, a dobra que não desdobra. Né? Que você vai cair por ela. E a ideia do que eles vivem é a situação de crise. É a noção de crise. Agora, uma coisa interessante, para não dizer que nós estamos aqui fazendo, vamos dizer, pessimismo barato, coisas assim. Justamente o que o Bakhtin quer dizer é que a sociedade do carnaval, a sociedade carnavalesca, ela era uma sociedade que se reinventava porque o carnaval e o grotesco, ao mesmo tempo que eles eram degenerativos, ao mesmo tempo que eles produziam a desconstrução, eles reiniciavam, eles eram cíclicos. Eles eram uma abertura para começar alguma coisa. Né? Você não sabe o que o Dmitri, o que vai acontecer dele depois que ele é condenado. Quer dizer, sempre tem uma porta aberta para um mundo diferente. Mas um diferente que você não sabe qual é. Né? Do Dostoiévski reproduz essa coisa que
que era o propósito do carnaval, que é proporcionar uma desconstrução sem finalidade, sem o ideal. Então, com o que está sendo dialogado no passado? O que estava em diálogo? O ideal estético, ideal de beleza, ideal ético, tá? que funcionava, como as festas religiosas, as festas de Estado. E, por outro lado, na dobra aí que eu achei que podíamos falar sobre isso na sua casa, a dobra disso é a que não tem finalidade. A que está quebrando as coisas para os cacos se organizarem de novo. Não tem projeto, não tem ideal. Né? E é só por isso, e é muito interessante isso, que você percebe isso, a gente que se aventurou na esteira dos evolucionismos, só o evolucionismo grotesco permite a vida. Porque só a variação inconsequente, só a variação sem finalidade pode nos proporcionar a possibilidade de escapar ao extermínio. Porque tudo aquilo que tem finalidade, um dia vai sucumbir. Porque a finalidade é uma forçação de barra. Porque a finalidade só está no ideal, só está na cabeça do ser humano. Aí poderíamos entrar em Kant para entender como é que isso funciona, mas eu acho que aqui o nome da coisa se esgota. Né? O ideal não é do mundo. Né? Então, só aquele que varia de maneira abrupta, intempestiva, sem finalidade, cria para si a alternativa de sobrevivência. Aquele que segue, que está a serviço de um ideal, em algum momento vai sucumbir. Porque esse ideal não vai dar conta, vamos dizer, do real. Queremos dizer isso. Quer dizer, do fato, né? Da fatualidade, daquilo que vai uma mudança vai acontecer. E nós só estaremos preparados para ela se a gente não tiver ideal, se a gente não tiver finalidade na vida. Né? Quem tem finalidade na vida já está condenado em algum momento a desaparecer, porque vai desorganizar. Né? Então ele diz, bom, a serviço do que o grotesco e o carnaval ficou? Né? Resultou. Para onde ele foi deslocado? Foi deslocado para essa função de servir o ideal clássico. Né? O ideal de justiça, o ideal de beleza. Aí ele remete a Platão, remete a Kant, remete ao belo e o sublime. Bom, quem leu É engraçado isso, mesmo no Dostoiévski, tem muita coisa que você não se toca, como quem lê literatura, você não percebe que é um diálogo com a filosofia, com a história da filosofia. Né? Então, no Subsolo, a discussão com o personagem, né, o homem do subsolo, a discussão dele é com Platão e com Kant. Né? A ideia do ideal, o belo e o sublime e o bem. Né? E ele vai quebrando tudo isso. E quebra como? O que é que quebra o bem, o sublime e o belo? Não é o mal, o feio e o não sublime. Não são os pares que quebram. É aquele que não é nada disso. É aquele que não está no diálogo. E o carnaval era isso. O grotesco era isso. Né? A própria palavra grotesco está remetida, ela é do século XVII, parece, depois eu vejo aqui. Se deu em função dos desenhos que encontraram, tudo bem? Que foi encontrado numa gruta de Tito, em Roma. Em Roma, todo dia encontra alguma coisa, né? O cara vai instalar a internet e vai encontrando coisa lá. Aí, por isso chamaram as imagens grotescas, que vinham das grotas, né? E eram imagens, busquem isso depois em casa, na IA ou em algum lugar, Enciclopédia Britânica. Né? Você vai ver lá, são imagens incompreensíveis. São imagens incompreensíveis, assim, ninguém entende o que é isso. Não é nada, não tem estilo, não tem propósito, não tem autor, não tem... Uma coisa que não estava a serviço do ideal, e vem de Roma, né? Não estava a serviço do ideal romano. E quem pintou aquilo? Aí começa essa suspeita de que ao lado dessa história
belo, do sublime, do bem, você tinha uma história grotesca. Esse sujeito que ia para uma festa e lá ele fazia coisas que atentavam contra tudo e contra todos, né? É o incompatível, né? É a ideia da diferença. Foi isso que seduziu o Oswaldo a recuperar esse texto. Eu fiz a partir de Bakhtin, estava falando com você. O Oswaldo vai escrever sobre, a partir do Nietzsche, como é que o Nietzsche recupera a festa do asno. Aí tem várias festas que eram essas festas que é isso, é do deboche, do excesso, da contradição, do contraditório. Né? Então vejam, o que o Bakhtin está dizendo é que havia um confronto que não era da ordem dialética, que é essa que nós conhecemos, que vai jogando os opostos. Né? Dialética é um conceito complicado, mas, grosso modo, é um jogo de opostos. Varia o jeito que esses opostos se dão. Né? Cada um, aí você vai lá, Platão, Hegel, Kant, não sei o que, cada um mostra, o próprio Freud, né? Como é que as forças opostas se articulam e tal. Então, isso aí é sempre a perspectiva de que esse é o jogo. Né? O jogo se dá nesse cenário. E esse tabuleiro é artificial. O que o grotesco mostra é que o cenário antes era diferente. O cenário não se dava nesse jogo de opostos. Eles não eram opostos. Eles simplesmente não tinham nada a ver um com o outro. Simplesmente eram mundos diferentes. Aí ele vai mostrando como que o carnaval, como que o teatro vai para o que nós chamamos de teatro, de palco, como que o carnaval vai para o privado. E aí entra na lógica. Né? Entra na lógica que ou admite síntese, aí depende da lógica que você está falando, né? Ou admite exclusão, se for uma lógica kantiana, por exemplo, né? E todas no sentido de um progresso e de uma finalidade. Né? Antes não tinha progresso nem finalidade, porque não era uma lógica. Né? Era pelo oposto, era ilógico. Né? Então imaginem vocês o que seria ser psicólogo numa circunstância dessa. Não poder dizer que esse sujeito era louco. Porque ele não era louco, ele era grotesco. Ele era carnavalesco. Né? É diferente. Ele só surge a figura do louco, por isso que o louco que nós conhecemos é uma figura moderna. Quem leu meia dúzia de páginas do Foucault sabe disso. É a figura moderna. Vira doença. Então louco era celebridade. Né? Evidente, sábio, ungido por isso ou aquilo. Ele só vira doença. Eu reconstruí lá em Paris, com as bibliografias do século XIX, toda a emergência da palavra, alienismo, psiquiatria, as leis, como é que vai indo, as instituições. Né? Hoje vocês trabalham, acho que o Vinícius tenta fugir um pouco disso, né? A ideia do psiquismo compreendido na lógica, essa lógica que venceu. Né? A lógica dos opostos, da razão e da desrazão. Nós somos normais ou anormais. Né? E faz todo sentido, dentro da lógica que sobreviveu. Mas né, essa reconstrução que o Bakhtin faz mostra que nem sempre foi assim, e ele não mostra só na literatura, ele mostra na cultura em geral, e especialmente na literatura, porque o Bakhtin é um crítico literário. Né? E aí, quando ele traz, não sei se isso é obra do quê, quando ele diz, mas tem aqui na Rússia alguém fazendo isso, e por que o Dostoiévski faz isso? Por que ele é grotesco? Por que seus personagens são grotescos? Por que seus personagens não têm síntese? Por que não resulta ali? Por que eles não resultam consigo próprio? Por que não tem um caminho a trilhar? Porque, na verdade, nunca teve. Né? Nunca teve. Tem essa convicção entre nós aqui de que tem. Né? Se você pensar numa finalidade, bom, onde que está a finalidade? Kant enfiou no melhor dos lugares possíveis, na razão pura. Na razão pura, olha que sacada. Né?
Não precisa ficar falando que foi daqui, da lá, alguém. Não, tá na razão. Ah, mas qual razão? Na pura. Aí não tem como bater, né? Você tem que engolir. Né? E aí viver conforme esse ideal, com essa finalidade, e achar que ela é consistente. Né? Achar que ela é consistente. E aí aparece um escritor, ele vai dizer, dar outros exemplos. Quem depois tiver curiosidade de ler esse texto aqui, tem outros exemplos. O certo é vocês ir lá reconstruir. Vai lá, pega as obras do Bakhtin e vão lendo. Mas aqui tem um resumo. Tem outros autores além do Dostoiévski, mas nenhum autor mostrou uma natureza com essa característica que é a da mutação. E é engraçado que todas essas ideias, a gente trabalhou junto nessas coisas, elas são do século XIX. As pessoas gostam do século XX, o século XXI não tem como gostar, né? É um horror. O século XX ainda tem seu charme, pelo menos no começo, mas o século que valeu a pena é o XIX. Né? Então, todas essas ideias, quando você tem o Darwin dizendo, tem variação, as variações são lentas, são progressivas e às vezes abruptas. Em 56, depois reedita e vai. 1900 vem o De Vries e diz, todas as variações são abruptas. O mundo é abrupto. Né? Então, veja, é um caldo. Né? O cara está na Holanda, o outro está na Rússia, né? O outro está na Alemanha, o Nietzsche está na Alemanha, os da física quântica estão por ali, e estão descobrindo isso, que o mundo é grotesco, que a evolução é grotesca. Né? Mas o ideal não é esse. O que prevalece não é esse. O ideal é a perfeição. Estamos caminhando para onde? Onde Kant diz que nós estamos caminhando? Para o melhor. Um Voltaire sofisticado, né? Estamos caminhando para o melhor. Orientado por quem? Pela razão pura. Não tem como combater isso. Né? Nós estamos contaminados por essa ideia. Mas se você lê Dostoiévski, você vai falar, não, esse sujeito não é louco. Ele é só humano. Ele é isso. Mas ele não tem coerência, como é que ele certifica? E quem que não é assim? Né? Todo mundo é assim, tenta não ser assim, né? Por questões, sei lá, hipocrisia, não sei, interesses. Mas sabemos que pulsar, porque tem a pulsão, tem o instinto, tem essa conversa para tentar aprisionar algumas coisas para pôr uma certa lógica. Né? Para pôr um destino, um rumo, um caminho. Né? E quando você se depara com o personagem, né? Aí depois no final eu faço não é aplicação, assim, né? Não é uma análise porque o Bakhtin faz análise dos personagens do Dostoiévski. Eu peguei o do Homem do Subsolo e o Bobok. O Bobok são dois mortos que ele cria uma teoria lá de que a pessoa morre, mas a consciência dura 60 dias. E elas ficam conversando no túmulo, assim, conversa. Aí vai falando baixinho, até que acaba. A consciência se esvai. Né? Então, imagina, né, o que é isso? Né? O que essas pessoas que sabem que tem 60 dias para desmanchar, o que elas revelam de si? Né? Que tipo de revelação? Isso merecia um divã, né? Aí sim você teria um divã. Não esse sujeito que está ali para dizer que a mamãe não amou o suficiente, não sei o quê. Né? Como se fossem grandes problemas, né? Como se os grandes problemas do ser vivo fosse esse, de qualquer ser vivo, inclusive do homem. Né? E fazemos deles os grandes problemas nossos. Né? E sempre organizando-os no sentido de uma síntese, de encontrar, de conhecer, de se produzir. Né? E aí o Bakhtin entra com o conceito de responsividade. Responsividade é um negócio genial, né? Que tem um cheiro de Canguilhã e vice-versa que precisa ser investigado. Responsividade é
vamos dizer, um pouco nessa linha do que você está pensando em cura, em clínica. Onde o sujeito você pega um sujeito aqui e entrega ele lá. Ou ele escapa lá. Né? Ele cria normas para si. Né? Mas não são normas, não são regras, não são ordens criadas. São desvios. São sempre desvios. Né? O Canguilhem é um discípulo de Nietzsche, né? E são desvios felizes. Porque a maioria dos desvios são tristes. Porque toda a natureza é triste. Né? A natureza ela bate contra si mesma. Né? E alguns desvios são felizes. E não adianta querer criar zonas de satisfação, registros mnemônicos para satisfazer os desejos, porque isso não é... Isso é tentativa de não seguir o desvio, não permitir o desvio. Né? O que o Freud descreve no projeto é a covardia da neurologia. Né? Você tem um caminho desiderativo e você diz, agora eu vou, ação específica vai me permitir repetir esse caminho, escoar e sentir prazer. Né? É isso, não faça outro caminho, faça o mesmo, o que já deu certo. Olha que moderno que o Freud é, né? Faça o mesmo caminho, porque ele funcionou. Né? E tem até um traço neurológico ali para te servir de mapa. Né? Então, e o personagem é isso, né? Ele vai mostrando, de repente ele é uma coisa, ele é outra, e termina em nada. Termina de maneira... com as características que ele encontra no grotesco lá atrás. Né? Que hora que nós estamos? 10 para as 8. Para as 8, tá. Então, tem muitos detalhes, tem muitas coisas assim que sustentam isso que eu estou falando. E eu tinha pensado, então, de como encostar, né? Eu já tinha antecipado, como encostar na discussão com a psicanálise. Então, vamos nos deter nessa noção, e aí depois eu quero que vocês me digam o que pensam sobre isso. Né? Então, essa noção bakhtiniana de que o personagem do Dostoiévski não o representa. Ele diz, não é meu porta-voz. O personagem não é porta-voz do autor. Isso entra, assim, né? É um facão assim, na psicanálise. Né? Como não é? Foi ele que projeta o seu psiquismo ali. Né? Ele diz, não, não tem nada a ver. É uma constelação? Não é uma constelação. Tanto que tem editores que fazem até a família dos personagens, porque são tantos personagens do Dostoiévski que você se perde. Agora eu descobri uma boa. Quando você esquece quem é o cara, com quem é que ele casou, não sei o quê, no Tolstói é assim. Tolstói tem gente que não acaba mais. Você vai na inteligência artificial e fala, o Pedro casou com quem? Aí fala, o primeiro casamento dele foi esse, mas é uma rapidez. Porque se você voltar, imagina, Guerra e Paz são 4 volumes de 400 páginas cada um. Se você esqueceu, tiver que voltar, você não acaba nunca de ler aquilo. Então você vai na IA, pergunta, ele tá. Mas todos eles têm uma função. Todos eles se organizam em torno do patriotismo russo, da vitória, da expulsão de Napoleão, da construção da unidade nacional, da pátria, da família e do que mais queira falar. Até é melhor não entrar nesse assunto. Porque daqui a pouco às vezes tem menor de idade. Né? Então, você vê essa unidade, essa coisa sintética nos romances. Você lê, eu trabalhei isso sem saber, né, disso que eu estou falando para vocês, eu trabalhei um período os textos de estética do Freud e depois fiz a aplicação. Fui lá, não consegui ser mais criativo, fui muito óbvio, fui no Dom Casmurro, que é onde todo mundo vai,
E aí você entende direitinho o que está ali. É um romance psicanalítico, né? Construído, onde ele fala em lembranças inconscientes e não tem problema de tradução nenhuma. Está tudo lá. Né? O Machado de Assis lia Schopenhauer, não leu Freud, mas lia os psiquiatras. Tinha o terreno para escrever um romance psicológico. Né? É um divã aquilo. Ele senta e diz, eu vou contar a minha história aqui para vocês. E termina a história. Né? Passou tudo. Aí você vai, a gente que tem as ferramentas na mão, vai lá e descobre o que é da infância, o que é não sei o quê, o amor que ele tinha às prostitutas, o amor de ciúme, a mulher dele que tinha lá o desejo de ser puta, a outra não sei o quê. Você encontra tudo. E o Freud te dá todos os textos que você precisa para cada um dos eventos que estão ali. Porque é a armadura psicologizante da modernidade. Né? Você encontra coisa. Por quê? Porque é para encontrar. Ela foi feita com essa receita. Né? Agora, tenta fazer isso com o personagem do Dostoiévski. Não encontra. Ele não é nada, ele escapa, é o elemento surpresa, assim, as coisas, não é que as coisas evoluem, as coisas desencaminham. No Dostoiévski, tudo se desencaminha e nunca mais se encontram. Né? E aí, como que você vai sustentar isso? Que ele está deixando falar. Né? O responsivo é isso. A noção de responsividade, o Bakhtin escreve um pouco mais tarde, já é publicado nos anos 50, ele escreve nos anos 70, que é publicado, e quer dizer justamente isso, quer dizer que um sujeito responde, né, a palavra remete a isso, é uma resposta, mas ele não responde nem imitando, nem negando, aí que eu acho que tem cheiro de Canguilhem. Ele responde simplesmente se projetando naquela ordem do estímulo. O estímulo vai se dando. Eu vivenciei isso porque o meu filho fez o doutorado nesse assunto, aliás, veio daí a bibliografia que eu tinha em casa, e ele trabalha com música. Eu disse, quem ouve a música não é um autor, não é que outra música nasceu aí, é que a música continuou. A audição é a continuidade. Agora, como que você continua? Então, você, veja, não tem a noção, mais uma vez, a noção kantiana de dar início a alguma coisa, né? como motivar a vontade, por exemplo, a autonomia da vontade. Quer dizer, sem nenhum efeito patológico, eu dou início a um movimento e aí me entendo como um incondicionado. Isso é ser criativo. Isso é iniciar, é ser livre. Né? Eu tenho autonomia da vontade. Ela começa comigo. Né? Isso para o marxista não faz o menor sentido. Aliás, se quiserem saber o que o marxista pensa de Freud, leiam o texto do Bakhtin que se chama Freudismo. Olha, desmonta. É simples, chega a ser ingênuo, mas desmonta. Assim, quem tem esse negócio, não vem me defender Freud, quem leu o Freudismo, ele mostra um psiquismo que não é de uma pessoa. Se bem que em Freud também dá para entender essa filogenética, aí essa filogênese do psiquismo também tem lá. Né? Por isso que eu falo que é ingênuo. Quer dizer, o Bakhtin não é um cara que estudou Freud para poder falar com toda a propriedade, mas as críticas que ele faz são consistentes. Né? Então, como é que a gente vai recuperar essa ideia, né, e sustentar essa ideia de que um romance uma obra pode não representar, não ser porta-voz de um autor? Né? Como é que a gente poderia entender isso? Recorrendo, então, ao grotesco, ao carnavalesco, a essa... Por que a obra é representante, é sintoma? Porque não tem lugar pior que alguém podia pôr a obra de arte do que como sintoma, né? O que o Freud fez é um negócio, merecia chibatadas. Quer dizer que é sintoma, porra, o cara fica feliz de ter feito isso aqui, mas não é sintoma, e eu faço o diagnóstico de seu sintoma.
Como é que... Por quê? Porque tem a lógica que conduz a isso. Né? Quando você vai à lógica do grotesco, você diz, não, então não é isso. Né? Até porque, quando você lê Dostoiévski, não é o Bentinho que está ali. Não é o nome que remete aquele que foi traído, aquele que não tem esse simbolismo. É tudo inventado. E quem lê, recria. Você conhece uma nova pessoa. E cada vez que você lê, eu estava percebendo, agora eu estou prestando atenção, não sei se é por causa da idade, o que é, eu alucino coisas que depois eu vou ouvir e falo, não falou aquilo. Sabe, você achar que o personagem falou uma coisa? Não falou. Eu fui até esse dia na biblioteca confrontar duas traduções, aquele negócio que eu te falei do Tudo é Permitido para as pessoas de talento. Eu já falei isso em público várias vezes, que o Dostoiévski falou que pessoas de talento não falou isso. Eu inventei. Falei, mas teimoso, né? Falei, não, é problema de tradução, vou pegar outro. Peguei uma de Portugal. Não tinha. Não fala isso, não é de talento. Aí tem um outro personagem que fala que tudo é permitido para as pessoas inteligentes. Né? Que é outra coisa. E não é o mesmo personagem, é outro personagem. Então, essa atitude responsiva, que é interessante. Né? Você recebe uma coisa que tem uma certa ordem, e não é que você escreve um novo romance, né? Que você ali nasceu um novo romance, uma nova música. Não, é que você não deixa a coisa parar. Veio de um jeito, não veio acabado, tudo no fim é contra o acabamento. Né? Porque nós não podemos esquecer quais são as teses que sustentam o acabamento. Tem uma conferência que o Freud diz, no psiquismo, nada escapa à concatenação universal dos fatos. Mas nem Newton falou isso. Ninguém falou isso. Ninguém foi tão determinista assim. Né? E o Freud falou. Então, mas por quê? Porque se alguma coisa escapar à determinação universal dos fatos, eu não faço ciência. Então eu preciso preparar o terreno para poder fazer ciência. E aí me apresentar como cientista. Então tem heurístico isso, tem princípios por trás, sustentando, permitindo que eu fale, que eu continue falando. Aqui não é isso. Não é assim. Eu não interpreto a obra. Ninguém interpreta. Veja a noção de interpretação. Só se interpreta uma lógica. Se tiver lógica, eu posso interpretar. Né? Ou explicar, para ficar num contexto epistemológico mais radical. Né? Desdobrar as plicas. Né? Explicar. Reabrir o origami assim e falar, olha como é que era. Olha o papel aqui. Né? Juntou, formou uma coisa. Não se trata disso. No grotesco, se trata de uma coisa que variava e que você não para de variar. Você continua deixando ela variar. Você incentiva a variação. Então, você é um autor? Não. Você é criativo? Não. O que você é? Você só não é o chato que interrompeu. Você só não fez o trabalho de fechar a obra. Você deixou a obra, ela veio aberta e você continua deixando ela aberta. Por exemplo, enfiar a palavra talento na tese do Dmitri. Ele não falou. Mas poderia ter falado. Não poderia? Porque é isso que ele quer dizer. Né? Se não tem alma, se não tem Deus, e se a alma não é imortal, tudo é permitido. Mas tudo é permitido para quem? Para quem tem talento. Porque você tem, então, que superar a sua alma e superar Deus. Agora, se é para ser menos que Deus e menos que alma, então é melhor continuar do jeito que está. Né? Não precisa ter talento, não precisa ser inteligente, nada disso. Né? Então é não deixar, é isso que acontece com a música. O sujeito ouve a música, ele recompõe a música, ele permite que aquela ordem, aquela harmonia, aquela coisa o atravesse e continue sendo. Né? E não sei se não é isso que a pessoa que sofre vem fazer. Ela sofre porque ela está desorganizada ou ela sofre porque querem que ela se organize? Né?
Você tem que dizer para ela, fia, né? Como se diz anterior, está tudo bem com você. Você não está feliz, mas não era para ser mesmo. Né? Se der para ficar, fique, mas se não der, não tem problema não ser feliz. Né? Basta que você deixe a ordem se organizar. Né? Como dizem os físicos contemporâneos, se atratorar. Né? Ela a natureza tem pontos de contato, ela vai se contatando, só que não tem regra para isso. Né? Embora os físicos contemporâneos, né, enfim, querem domesticar a variação, como François Jacob, por exemplo, dizer, tem um projeto. O gene tem um projeto. Que projeto ele tem? Qual que é o projeto dele? Depois você vê a obra pronta, mas qual que é tem um projeto? Né? Isso é uma resistência enorme. Né? Quanto a reconhecer que a ordem é uma coisa que nos ultrapassa. É uma coisa que ninguém é responsável pela ordem. Né? Ninguém põe ou tira a ordem. A ordem tem autonomia. Ela vai se atratorando. Uhum. Né? E a gente só precisa não atrapalhar. Né? Então, o personagem dele vai para qualquer lado, por quê? Porque as coisas vão para qualquer lado. Não é porque ele está louco. Porque, do ponto de vista da concatenação universal dos fatos no psiquismo, todos os personagens do Dostoiévski são loucos. Né? Se você puxa esse postulado, essa hipótese, né? Eu vou trabalhar agora com a epistemologia do Freud no meu seminário, como que ele vem com essa ideia da hipótese. Né? O Freud inaugura isso em 1894, no texto lá da comparação das paralisias histéricas e orgânicas. Agora eu vou criar uma hipótese. E daqui para frente eu explico esse fato. Por quê? Porque o fato era visto como desorganizado. A histeria, o problema da histeria, né, de quem se dedicava à histeria, é que ela era desorganizada. Então eu ponho como hipótese, lá ele fecha o artigo, a hipótese é essa: conjunto de forças, né, que desorganizam o seu escoamento. Quer dizer, tem que arrumar a máquina para ela funcionar direito, reorganizar a máquina. Ela está, vamos dizer, escoando está mal feita. E é mal feita. A maioria das máquinas são mal feitas. Né? Algumas são mal feitas por mais tempo, outras são mal feitas por menos tempo. Né? Mas é isso que precisa reconhecer. Esse personagem não é comer. Essa é a radicalidade. Eu acho que quando o Bakhtin diz que ele é grotesco, ele está dizendo que ele não só tem um salto, que o grotesco é lá do passado, não só tem um salto, como ele vem com muita força. Dostoiévski vem inteiramente grotesco. O personagem dele é inteiramente, é a reencarnação do grotesco. Talvez seja isso, para lembrar a humanidade, por isso que eu comecei dizendo, eu acho que a humanidade não está ainda pronta para o Dostoiévski. Porque ele veio para lembrar a humanidade que ela toda está errada nesse ponto. Né? E não é à toa que uma das frases célebres do Memória do Subsolo é ele dizer: pode-se dizer tudo da civilização, menos de que ela seja sensata. Isso é um elogio. Né? É um elogio. Basta não querer ser eterno, basta reconhecer que você nem tem alma e nem que ela vai ser eterna. Se você admitir isso, o problema de não ser sensato desaparece. Porque talvez não seja sensato você ainda estar vivo. Né? Aliás, outra frase célebre do mundo do subsolo é que é uma... Qual é que é a palavra que ele usa? Tipo assim, é uma indecência viver mais de 40 anos. É uma indecência. Como é que você se dá o direito de viver mais de 40 anos? Acha? A natureza não merece isso.
um traste como cada um de nós, sobreviver. Passa 40, 50, 60 e você está lá ainda. Fazendo o quê? Né? O que a gente está fazendo? Por que tanto tempo? Né? Claro que a dosimetria dele aí era do século XIX, né? Ele fala das mulheres de 40 anos que já perderam toda a sua juventude, já estão lá, são vovozinhas. Né? Isso é muito próprio das condições da época. Né? Mas ele disse que é uma indecência viver até os 40 anos. Né? Por causa disso, porque o insensato, só o insensato com talento merece viver, merece levar, né, a criação, não a criação, levar a insensatez mais longe. Né? Os outros não, os outros merecem acabar logo, melhor que acabem logo. Né? Então vamos, só assim, eu sei que você que me convidou agora, eu não me sinto responsável por isso. Eu já não fujo de muito. Esses dias o Patrício me convidou para um congresso, mas eu tinha que responder com o título até tal dia. Aí eu fiz que não recebi o e-mail. Pois não é que veio a programação e ele me pôs de presidente de mesa. Porque se falar já é desagradável, imagina ficar lá na mesa recebendo gente. Deixa eu achar aqui a... Olha, o que o Bakhtin fala aqui, olha. O personagem não se torna o seu porta-voz e, consequentemente, com a condição de que as ênfases da autoconsciência do personagem de fato sejam objetificadas e que na própria obra ocorra uma distância entre o personagem e o autor. No entanto, se o cordão umbilical que une o personagem ao seu criador não tiver sido cortado, teremos diante de nós não uma obra, mas um documento pessoal. Aí você tem que começar a levar a sério, né? É um documento pessoal. O cara não pôde ir na sessão, ele escreve e manda, olha lá, lê aí. Né? Um documento pessoal. E é assim que a gente lê Machado de Assis, fica querendo, por que ele fazia isso, né? Será que ele gostava muito dos braços do José de Alencar, não sei o quê? Porque tudo é simbólico, tudo está relacionado com tudo. Porque a gente acha que tudo que as pessoas produzem é um documento pessoal. Né? Porque na nossa cultura, tudo que a gente faz é um documento pessoal. Existe coisa mais chata do que conviver com alguém que fica, que essa perna cruzada aí, o que isso quer dizer? Faz o L, tudo é signo. Ninguém pode, né? Respirou, por que respirou com R, não sei o quê. Né? Não que não seja, não que não possa ser, mas não que também que não é. Também que não é assim. O Freud levou isso tão longe que chegou, tem aquela anedota, né? De que o cara fala do cachimbo, ele fala, não, mas calma aí, é só cachimbo e tal, né? Não precisa... Né? Não vamos levar... Não me levem a sério tanto assim, né? Se bem que o Freud é muito mais cuidadoso do que nós, né? Porque tudo que o Freud fala nesse terreno é assim, é como ser. Diz, pode ser que seja assim, pode ser. Vou pôr para funcionar assim. Ele não tá dizendo, o Freud não tem ontologia, não é um realista. Não está dizendo que ele descobriu nada. Nós é que falamos que ele descobriu. Os canalistas que gostam de falar que ele descobriu. Não descobriu nada, não tinha nada encoberto. Tinha uma dúvida. E ele cria hipóteses para explicar a dúvida. Ele não é um realista de forma alguma. Né? O primeiro parágrafo do Projeto Uma Psicologia Científica, no primeiro parágrafo, eu estou preparando a aula, por isso que estou com isso na memória. Não pense que ela está boa, não. Ele fala assim, eu vou fazer aqui um jogo neural para tornar o aparelho psíquico mais intuitivo. O que quer dizer intuitivo? Te dar uma experiência dele, como se ele existisse. Vou falar de toda essa estrutura, essa arquitetura neural e tal, porque ele não conhecia. A arquitetura neural só foi descoberta em 1900, 1901.
Não tinha isso. Os desenhos que o Freud tem de neurônio eram com umas lupas desse tamanho, assim. Só via célula de laranja, essas de ovo, essas grandonas que a gente vê em escola. Ele não sabia como era o sistema nervoso. Isso foi no começo do século seguinte. Então é isso, é para se tornar intuitivo. Né? Então ele cria essas ordens, né? Esses modelos, né? Tudo heurístico. Né? Então vamos ver esse negócio do documento pessoal. Aí eu fiz uma notinha aqui, que é um resuminho de um artigo, desse artigo que eu mencionei para vocês, que eu apliquei sobre o romance do Machado de Assis, que está publicado, foi assim, coisa faz tempo, era 2005, uma coisa assim, numa revista, não sei se ela existe, se chama Espelho, revista machadiana, não sei o que, dedicado a Machado de Assis. Acho que era de Porto Alegre, uma coisa assim. Aí eu tenho lá o artigo e eu fiz um resumo aqui. Então, vou ler isso e a gente encerra. Quanto a essa noção de documento pessoal, como mostrei em artigo de 2006, em Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, que é de 1907, Freud sustentou a tese de que uma obra de arte poderia proporcionar uma análise psicanalítica do seu autor. Uma vez que, para ele, um personagem pode ser considerado o porta-voz do autor, representar o seu psiquismo e, assim, fornecer conhecimento sobre o psiquismo em geral. Olha como não tem economia aí, né? Não é só o seu psiquismo, sobre o psiquismo em geral. Por quê? Porque tem a noção de autor criativo. Né? Uma coisa é você falar da tua biografia. O Jansen não fala dele. O Jansen está falando, Gradiva é a mulher, é a Eva. Gradiva é todas as mulheres. O autor criativo é diferente do autor biográfico. Né? A tradução é sutil, mas o conceito é completamente radical, diferente. Isso porque, de um ponto de vista que Bakhtin chamaria de monológico, o autor criativo, como definido por Freud, expressa um tipo de conhecimento especial da alma humana. Lembra quando ele diz isso? A gente trabalha, estuda, analisa, e o cara lá um dia levanta, como diz o Milton no documentário, né? Tem música, eu acordei, a música estava pronta. O artista gosta de falar isso, né? Isso só acontece com o artista, né? Não acontece, você acorda, o almoço está pronto. Né? Não tem, mas com o artista tem. Ah, acordei, eu estava com a melodia na cabeça e tal. Deve ser mentira, né? A gente para escrever um texto passa um ano, né? E escreve 500 vezes. Contudo, isso. A descrição, essa citação, né, da mente humana é, na realidade, o seu campo mais legítimo. O autor criativo, quando escreve, ou pinta isso, aquilo, esse é o... Ele diz, aí o Freud está fazendo uma concessão, assim, meio para agradar o público, sei lá, porque faz parte dos textos de divulgação dele, né? Não são os textos acadêmicos. Então ele vai dizer, esse sujeito se ocupa o campo legítimo dele é a descrição da mente humana. Eu faço o que posso. O autor criativo sabe quem é o homem e como ele funciona. 1907. Um saber sobre psiquismo diferente do saber científico, que é o intuitivo, indutivo e tal, pois profundo e imediato. Né? Isso é uma bajulação barata, dizer, o cara do nada, assim, imediatamente ele saca tudo sobre a gente. Epistemologicamente não faz sentido, mas ele fala isso. Né? Pois profundo e imediato, e nós somos todos da mediação, né, da linguagem, do conceito, dado numa rara e especial oportunidade de contato com o seu próprio inconsciente. Olha que bacana, né? Uma mentira atrás da outra, assim, vai juntando, vira uma grande verdade. Né? Ele nem sabe se temos inconsciente. Inconsciente é uma hipótese, desde sempre. E como eu disse que o sujeito vai ter contato com o inconsciente? Né? Um saber que o artista manifesta em uma linguagem criativa, à maneira de uma confissão involuntária. Não se pode-se dizer tudo do Freud, menos que não seja um grande escritor. Né?
Desta forma, um escritor criativo é aquele que cria o seu próprio material, expondo a si mesmo, no qual, como disse mais tarde, Freud, no Escritos Criativos e Devaneio, um ano depois, 1908, a década de 10 foi o período que o Freud mais escreveu sobre estética, né? Onde está Leonardo, todos os grandes textos dele sobre estética. Aí ele diz lá, se pode reconhecer de imediato, olha isso, Sua Majestade o Ego. Essa expressão ele tira do título de um quadro, né? Sua Majestade o Ego, o herói de todo o devaneio e de todas as histórias. Ou seja, tudo é humano. Tudo é reprodução, tudo é projeção nossa. Qualquer coisa. Isso aqui é projeção, é o teu ego que está aqui se manifestando. E como ele é... A noção de ego aqui é construída a partir do empirismo, ele é um feixe de sensações. Então ele tem que ser multifacetado. Né? Ele não é uma impressão digital como você tinha no idealismo cartesiano, por exemplo. Ele é humaniano, ele é feito de experiências. E essas experiências, então, é que são projetadas na obra. Né? O que eu posso reconhecer na obra? Sua Majestade, o ego. Então, quem é Dostoiévski? Façam, sei lá, uma bolsa de pós-doc, assim, né? Tenta pegar um personagem que seja, não precisa, e tenta ver onde que está Dostoiévski ali. Que bagunça que vai dar. Né? Porque não é assim que dá para pensar. Não dá para pensar o grotesco a partir das ferramentas teóricas ocidentais. Né? Ali não é sintoma, ali é convulsão, é desvio, é o ser se manifestando. Né? Se desequilibrando o tempo todo, se autodestruindo, se recriando, fazendo ironia de si mesmo. Né? Ele mostra como que o humor, o humor se torna recreativo. Né? O humor deixa de ser o deboche, que o Sade gostava dessa palavra, deboche. Né? Você se relaciona com alguém quando você debocha de alguém. Ele vira uma sátira. Né? Da sátira menipeia, que ele disse que era a sátira da antiguidade, para essa sátira do riso cômico, né? A sátira cômica, que não destrói nada, que deixa, pelo contrário, que naturaliza, que deixa de falar, Bolsonaro podia morrer, né? Não, ele podia não, ele precisa morrer. Então não é para fazer humor, para rogar praga. É isso que o grotesco faz. Né? E a gente tem medo disso. Né? A gente quer humor. Né? A gente quer ser normal, quer parecer que somos bons, que respeitamos as regras, enfim. Mas esse pano de fundo aí que contrapõe, né, a noção de autoria que o Bakhtin traz para o Dostoiévski, eu sei que um psicanalista empedernido vai aceitar o desafio. Né? Um lacaniano, assim, tudo está lá e a gente vai poder reconstruir a obra e encontrar lá o autor. Eu sei que isso é possível. Mas não recomendo. Não acho que seria... Acho que empobreceria. Seria jogar no próprio time. Né? Nós já temos isso. Essa ideia nós já temos, ela já está aí. Né? Ela já sobrevive. Acho que era melhor reconhecer, abrir essa porta para uma condição grotesca, né? De uma pessoa, de gente grotesca, né? Um humano grotesco. Né? E ficou lá atrás, né, gente? Você vê, a gente tem... Eu fui com a minha neta assistir o 2 lá do Suassuna, o Auto da Compadecida. O Auto da Compadecida. Aquilo é isso, tem uma raiz no grotesco, né? E que foi convertida em humor. Ficou engraçado. Não é uma tragédia que está acontecendo ali. Né? Era para ser tratado como o outro, o Pagador de Promessas. Aquilo não é humor. Aquilo talvez pudesse ser um exemplo de grotesco.
O cara quer pôr o cavalo nesse porque ele prometeu. O cavalo vai subir, vai entrar na igreja. E aquilo gera uma crise incontornável, né? Agora, se a Globo for regravar, vamos fazer um cavalinho, assim, a gente sobe o cavalinho, aí você faz um cavalinho santo, e não sei o quê, e, né, contorna, assimila e vira humor, né? Então, perdeu a radicalidade, né? Perdeu o conflito irresoluto, né? No fundo é isso, o conflito é irresoluto. E precisa perder. O que foi construído é a ilusão de que os conflitos podem ser resolvidos, né? Aí estica isso, né? Estica essa corda, joga para a teoria, joga para a clínica, joga para a expectativa do paciente, do saber do profissional que está lá para fazer ortopedia, né? E não podemos culpar o Freud disso, porque todos nós somos culpados, né? O Freud só entrou nessa porque ele fazia neurologia de criança. E ele ouviu falar que tinha uma celebridade em Paris, já fazia 2, 3 anos que ele estava formado, colou uma bolsa de estudos lá, ele ouviu falar que em Paris tinha um sujeito que curava, que era o Charcot, né? Porque até então, até Charcot, uso ele como, né, funda principal, assim, mas no entorno dele, na escola charcotiana, a expectativa da loucura era incurável. Aí eu fiquei hospedado no estúdio, do lado transformaram numa casa social, assim, moradia social, mas era um sanatório. Tinha placa lá ainda até hoje, desde o século XVIII. Sanatório de mulheres loucas e incuráveis. Que as mulheres são loucas, a gente sabe, né? Só falta estender aos homens também, e a quem fala isso. O que o Charcot começa a criar expectativa é que podia curar. Tinha um método, começou a ter método, né? Hipnotizar, hipnose, metaloterapia, eletroterapia. Ele usava até formol. O Charcot usava coisas que as pessoas nem comentam para não denegrir a imagem dele. Porque qualquer coisa, a ideia era curar. Então qualquer coisa valia. Banhos e não sei o quê, choque, remédios, bebe isso, bebe aquilo. Era uma loucura, assim. A loucura estava no médico, né? E o Freud entra nessa. Então vamos lá, vou ver o que está acontecendo lá. E quando ele vê a técnica, né, da hipnose, ele só abandona porque era uma porcaria aquilo. Daí 15 minutos o cara voltava para ter a paralisia de novo, no outro dia voltava, não sei o quê, porque não era boa. Esse era o único problema da hipnose, não era boa. Aí ele precisa mudar a técnica e muda junto a teoria, né? Aí vai recompondo tudo, né? Aí ele vira um Charcot 2.0, assim, né? Com muitas coisas que o próprio Charcot dizia, né? Noção de inconsciente, representações, cadeia de representação, determinismo da consciência, tudo isso estava no Charcot, estava por ali, e o Freud vai fazendo bricolagem, até que constrói a psicanálise da maneira como ele deixou, né? Como ele entregou. E também não é conclusiva, né? E ainda bem, né? Então é isso, eu acho que o pano de fundo, né, seria essa noção de autoria aí, né, do autor como representante. Então, quando vocês encontrarem alguém que traz um desenho, uma coisa assim, não fica tentando achar onde está a mamãe, o papai, não sei o quê, porque às vezes pode não ser. Pode ser que seja só um grotesco ali, né? Sujeito que, um Pollock, por isso que a arte que não figurativa quebra um pouco, né, desse preceito da obra sendo representativa, porque ela não é figurativa e tal. Muito obrigado, Boca. Eu acho que, como mediador, eu não tenho muito a dizer senão retomar o título do livro em homenagem ao Boca, que é uma coisa que vai se organizando sem finalidade. Eu acho vai se desorganizando, vai cansando. Isso aqui a gente vai ter que mudar vai cansando. Aí o Oswaldo vai
vai escrever sobre isso, né? Como é que como é que é dar essa derivação, né, do Nietzsche a partir de Dostoiévski, né? Agora, sem ter investigado isso, mas tentando associar uma coisa com a outra, eu acho que a noção de um conflito, de uma crise aberta, como é a noção do Dostoiévski, é alguma coisa que vai ecoar na tragédia, no pensamento de Nietzsche, né? Porque, assim como a gente tem, por exemplo, voltando à ideia do finalismo, um conflito, ele pode não ter sentido, e não tem, mas você pode atribuir esse sentido a ele. Então, quando você pensa num jogo, como o concebido por Freud, por exemplo, onde as forças são de origem conservadoras e que se executam, né? Como? Pulsões do eu, pulsão do amor, sexuais, pulsão de vida, pulsão de... Freud diz, poderia fazer por muitas aqui, quaisquer. Mas todas elas se encaminham para o repouso. Elas são mortuárias. O prazer é negativo, o prazer está no repouso, né? É verdade, o Osmir tem razão quando ele diz, no projeto, a morte vem de fora. Mas no mal-estar na civilização, o Freud diz, morre-se de causas internas. Aí mudou tudo, né? Então, a tragédia existe para quê? Para aquecer o estímulo. Por que se repete, se é que existe repetição? Por que se tragedia? Para ir anulando, até desintegrar, exaurir, né? Até a exaustão, ao repouso. E aí que o Freud, vamos dizer, adota, precisa ver como é que isso está posicionado, mas adota o ponto de vista entrópico, né? Da termodinâmica, segundo a lei da termodinâmica. Né? Então, isso é um ponto de vista mortuário. Você tem que só ver o que fazer para se conduzir à morte. E aí vem, então, vamos dizer, da onde surge uma outra dialética aí de Nietzsche e Canguilhem, por exemplo. Não tem finalidade. O repouso não é a finalidade da tragédia. O conflito, o Oswaldo lembra muito isso. O conflito, ele é terrível, ele é maligno, ele é maravilhoso, ele tem que ser tudo em nome da possibilidade que ele se sustente. Mas não é mais do que isso. Se sustentar é uma finalidade interna. E o que me parece que o Dostoiévski está falando, desde já, que a crise dos seus personagens é uma finalidade interna. É o que convulsiona, é um geyser que não para de se projetar para fora. Mas ele não está se projetando para um ideal ascético. Não, ele não tem projeto. É sem finalidade. Né? O grande conceito atravancador do pensamento ocidental é a finalidade. Você tirar a finalidade é um alfinete. Você tirar, tudo ganha outro sentido. Né? Não está indo para lugar nenhum. Né? E ao mesmo tempo está indo para todos os lugares. Então, se você pensar o jogo pulsional em Nietzsche, lembra muito isso. Lembra muito essa noção de que o que se quer é viver. É interessante isso. Quando eu comecei a discutir com os nietzschianos, nos congressos e tal, eu dizia, onde que está... Uma vez eu perguntei num congresso de psicanalistas em Salvador, falei, onde que está escrito que a vida quer viver? O Freud jamais escreveu isso. Né? A vida quer viver? Não.
ela quer se anular, né? Aí um Nietzscheano levanta a mão, não, está assim na Gaia Ciência, não sei o quê, parágrafo tal, está escrito que a vida quer viver. É isso. O único imposto que o Nietzsche paga, e que o Dostoiévski talvez pague também, é a tese de que a vida quer viver. Né? Ela quer viver. E o Freud já é Schopenhauer aí. Né? A vida quer morder, a vontade quer morder a si mesma, quer se anular. E é interessante chamar isso de caos. O Bachelard tem uma expressão que o Canguilhem adota e traz para explicar esse conflito. Ele diz: as coisas se dão se validam por reciprocidade. Validação por reciprocidade. Olha que bacana. É a força que me atravessa vai encontrar a força do Tibério, que já está quase dormindo aqui. Está fraco já. Essas forças, a reciprocidade delas, o que vai resultar no quê? Não sei. Mas a validação se dá por reciprocidade. Então eu preciso esperar. Né? Eu preciso esperar para ver onde chega. Ela vai chegar em algum lugar e vai continuar caminhando. Mas é preciso esperar, porque não se trata de reconhecer a finalidade ou o projeto dela. Né? Kant chamaria esse pensamento nietzschiano, se a gente pudesse inverter os períodos, de paralogismo. Esse é um paralogismo, porque não é racional pensar que nós estamos... Não é racional pensar que não caminhamos para lugar nenhum, não é racional pensar que caminhamos para o pior, e a razão nos indica que caminhamos para o melhor. Né? Terrorismo, por isso o segundo livro do Sade que eu escrevi chama Um Caso de Terrorismo Moral. Sade é um caso de terrorismo moral, diz que vamos para a destruição. Freud é um caso de terrorismo moral. Abderitismo é dizer que, sei lá, está indo para qualquer lado, não tem direção. O que é racional? O que não é paralogia? É pensar que caminhamos para o melhor. Né? Então, quando você pensa assim, você põe toda uma ordem no conflito. A tragédia está a serviço de atingir essa finalidade. E quando Kant diz que isso aí é a finalidade da civilização, ele diz, não está na civilização, não está na natureza, está na razão. E a razão profetiza, não é quimera. Quando eu digo que vamos ser cosmopolitas, eu não estou adivinhando que o futuro é cosmopolita. Eu estou aplicando a ideia de cosmopolitismo para uma sociedade que se torna cosmopolita, que se faz de si mesmo cosmopolita. Né? A hora que não teve filósofo assim, que organizou o seu sistema tão bem como Kant. Né? Só que tudo isso, no fundo, é sim uma quimera. Né? O sistema dele é uma quimera. Porque você olha e você diz, não tem finalidade, não estou vendo finalidade. Né? Não estamos caminhando para o melhor, não é verdade nada disso. Né? Só faz sentido dentro do sistema. Qualquer olhar exterior diz, não funciona assim. É disso, está vendo? Não está sendo racional. Não está sendo racional. E eu queria te agradecer pela generosidade. Eu que agradeço. Fala. Foi um prazer, eu já fazia tempo que eu sabia isso aqui, queria conhecer. E realmente uma coisa que o Vinícius estava certo, ele disse que vinha, não só que vinha muita gente, mas que vinha muita gente bonita. E acabei vendo que é isso mesmo. Ele sabia isso, ele sabia. Você distorceu. Eu falei gente jovem. Ah, é? Tá vendo? Isso é alucinação, alucinou. É que eu juntei uma coisa com a outra. É que a juventude é bonita. Né? É a única coisa bonita. A juventude. A sua juventude aqui deixou muito linda a nossa noite, obrigado. Sem dúvida. Eu acho que é uma leitura jovem, né? É uma leitura que areja, uma leitura que sem finalidade e que abre, assim, pra gente ter mais ciência no nosso trabalho, como a noção de finalidade é o grande problema do psicologismo e da psicanálise e da prática clínica. Uma prática clínica cheia de finalidade é muito problemática. Agora, uma prática clínica aberta à contingência e à construção e à narrativa, enfim, eu acho que aí sim pode-se ter uma finalidade disso.
mas que seja uma consequência posterior e não inicial do trabalho clínico, talvez. Eu quero uma finalidade. Uma pessoa pode chegar num lugar assim. Isso é organizador. Você pode pôr para si uma finalidade, né? Sabendo que isso é um artifício, né? O ateísmo, por exemplo. O ateísmo é uma obrigação, né? Uma obrigação, não é uma finalidade. Chega de se enganar. Então, muito obrigado, Boca. Obrigado a vocês por terem vindo a dobra numa sexta-feira.